Olá, espectadores do portal RCA, da TV RCA. E hoje, o ponto de encontro, o último ponto de encontro de 2021, recebe Valfredo Camargo, que é oficial de justiça, aposentado, e um dos integrantes da banda Chivas, né, que fez muito sucesso aí durante quase uma década no cenário musical no eixo Araraquara-São Carlos. E aí, Valfredo, conta pra gente essa história do Chivas. Tudo bem? Bom dia. É um prazer falar com vocês. Todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento, um abraço, um bom ano novo. É o seguinte, o Chivas foi um conjunto originariamente de São Carlos, tá? Esse nome Chivas tem como significado momentos de alegria, felicidade, satisfação com a vida pelos fatos ocorridos, contentamento com o mundo. Nós atuamos de 1967 até 1976 em bailes, em teatro de arena, shows, e se apresentamos junto com artistas Tony Tornado e Giancarlo. É contemporâneo dos Beatles, então? É isso. Inclusive, esse é do nosso repertório, os Beatles, Rolling Stones, Black Sabbath, Santana, Uriah Heep, The Who, Guess Who. Então, havia na nossa época, como não existe playlist naquela época, se acompanhava uma rádio muito conhecida na época, que era a Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Então, todas as músicas que tocavam nessa rádio, a gente espelhava, tocava junto, e mais esses artistas famosos. E quem que eram os integrantes da banda? Você lembra todos os nomes? Sabe onde estão? O baterista, que era o maior baterista do mundo, porque ele tinha mais de 1,90 m, ele chamava Júlio. A guitarra solo, Davi. Guitarra base, Luiz. Teclados, o Nenê. E contrabaixo, esse que vos fala, Valfredo. E havia também ainda no conjunto a parte de metais, o sax si bemol, sax mi bemol e pistão. Que eram contratados ali para os eventos. Eles eram como se fossem contratados para complementar a banda. E você tem contato com eles? Sabe de alguém que está próximo ou se já morreu? Como que tá esse pessoal da banda aí? O guitarrista solo, infelizmente, já faleceu. E o resto do pessoal são todos vivos e hoje em dia aposentados da música, né? Mas o que nos traz até a tua entrevista são grandes recordações, porque o conjunto viveu todo o desenvolvimento tecnológico. A princípio, as guitarras, por exemplo, a distorção da guitarra era feita com a bateria, uma pequena bateria inserida na guitarra, tá? O au-au, que era hoje que existe um pedal que sintetiza tudo, era simplesmente uma engrenagem, como se fosse um acelerador de carro, rodando numa rodana e fazia o tal do uau-uau, né? É conhecido. E vocês tocaram bastante em Araraquara também, né? Quais os passos que tinham para tocar aqui em Araraquara? Então, em Araraquara, nós tocamos muito no 22 de agosto, tá? Chegamos a tocar até no 22 de agosto antigo, da Portugal. E, junto, como o conjunto era sempre contratado, nós seguimos, tocamos ainda quando o 22 estava em construção, só na parte de baixo, onde era a boate, e depois ainda fizemos outras apresentações depois de construído normal a cidade. E na época você usava uma barbona, né? Parece que você quase botou fogo no palco aí, né? Igual na Boate Kiss ali. Conta essa história pra gente. Era barba e cabelo, por incrível que pareça, tinha cabelo na época. E isso aconteceu no 22 antigo, que é esse da Portugal. Porque antigamente era tão despreparada a parte técnica, para você ver a minha caixa do contrabaixo, pelo volume, pelos alto-falantes que teria, ela caminhava no palco.
a única coisa que restava era fazer um furo na caixa para sair o ar do deslocamento do alto-falante. Ela passeava. E aí existe um problema de fase. E eu, suado, barbudo, encostei no microfone, vi faísca para todo lado, fui parar na caixa de som lá atrás. E quais outras bandas aí que você lembra, contemporâneas suas ali, que tocavam, faziam também esse eixo Araraquara-São Carlos? De Araraquara havia os Bruxos. Em São Carlos tinha um conjunto que era o Conjunto do Ábido, os Indomáveis. Você é oficial de justiça, né? Aposentado como... Em algum momento ali, você ficou quase 10 anos aí na banda, na área musical, você pensou em seguir como profissão, seguindo na música, ou como foi essa transição? O que você falou? Então, não vou... A parte da música foi chegando a um tempo que houve uma competição. Por exemplo, a princípio havia baile, né? Que era onde os jovens se reuniam, era nos bailes de final de semana. Então, a partir de que houve a introdução do DJ, ou seria o baile com fita, antes do CD, então esvaziou realmente em razão de ficar um custo bem mais barato para o clube, coisa e tal, contrataram os DJs, onde os conjuntos foram perdendo espaço cada vez mais. Ainda mais um conjunto que tinha um número grande de participantes, tá? De músicos. O cachê era baixíssimo, então, né? O cachê acabava sendo baixo. E eu era, na época, o contrabaixista desse conjunto, né? E envolvia muita gente que financeiramente ficava com um custo alto para o clube. Alô. E aí, nesse cenário aí, eu tinha feito a pergunta e você acabou optando por não seguir mais na carreira musical, né? Então, aí houve o seguinte, se você for ver pelo prazer, a música te eleva, era um prazer tocar. Você ia tocando no baile, você via todas as pessoas se confraternizando, se abraçando, casais dançando, luzes, né? E as meninas se interessavam também, né, Valfredo? As meninas se interessavam também pelos músicos, né? Vamos dizer que até agradava um pouquinho. Esse envolvimento sempre houve. Inclusive, como uma parte pitoresca, sempre acontecia coisas engraçadas. Uma parte pitoresca, uma pessoa chegou ao conjunto e pediu: vocês tocam aí a música Ave Berrante? Ave Berrante, alguém conhece essa música? Coisa e tal. Alguém conhece? Não, ninguém conhece. Canta um pedacinho. Aí deu para perceber que era I have been hurt. Deixa eu falar. Tem outros fatos pitorescos, outras histórias engraçadas aí ao longo dessa quase década daí da banda Chivas? E não tinha nada a ver com isso, também... né? Você já começou explicando, né? Não tinha nada a ver com isso. Realmente é o significado do nome, da palavra, que é felicidade, momentos bem vividos, esse tipo de coisa. Vocês têm noção de quantos shows vocês fizeram ao longo desses 8 anos? Foi incontáveis, porque na época o empresário era Hélio Ribeiro de Ribeirão Preto, e a gente era agendado quinta numa cidade, sexta partia para outra, sábado para outra, e às vezes no domingo ainda fazia uma brincadeira. Então, inúmeras, viajava para tudo quanto é estado e todas as cidades do estado de São Paulo. E como foi essa transição aí de músico para oficial de justiça? Você decidiu fazer isso? Prestou um concurso acabou entrando? Como é que foi essa transição? Ou teve um hiato muito grande? Oficial de justiça é uma carreira que é difícil, né? Você vê muita pobreza,
Você vê, tem que desalojar pessoas da casa, tirar o marido ou a esposa de dentro do lar com polícia. É totalmente um revés do que seria o musicista. Então, foi sempre uma carreira difícil, mas graças a Deus, tratando todo mundo com urbanidade, com humanidade, deu tudo certo. Acredito que nunca ninguém ficou com raiva do Valfredo, oficial de justiça. Há controvérsias, né? Porque você me contou uma história que o cara jogou o carro em cima do seu carro, não foi isso? Ah, bom, aí esse daí Tirando uma outra, esse. tirando essa parte, esse daí houve uma reintegração de posse que não vai desvirtuar do assunto. Não, um pouquinho só, depois a gente volta para o Chivas. Então, tá bom. Houve uma reintegração de posse, foi dado um prazo que eles eram invasores do imóvel, foi dado um prazo para eles saírem e não saíram. Retornamos lá com a polícia militar, a porta estava fechada, tinha ordem de arrombamento, tivemos que anotar tudo que tinha lá, inclusive no telhado, sem forro, havia uma estátua de um diabo, um copo de sangue do lado, vela, coisas desse tipo. Acabou o despejo, fomos embora. Dispensamos a polícia. A hora que estava na estrada, eles reconheceram a mudança deles e jogaram o carro deles em cima do nosso. E partiram para briga, né? Mas essa é outra história para uma outra. Vamos voltar para o Chivas. Valfredo, quais as músicas mais tocadas nessa época, né? De 67 aí a meados de 70? O que vocês tocavam mais, assim, em relação à música e bandas também? Você deu um panorama das bandas, mas quais músicas que o pessoal pedia mais, queria mais? Era certo o seguinte, nós tocávamos muito as músicas dos Beatles, então eram bem pedidas. Mas só que se for ver no popular, a música mais pedida era Venus, do Shocking Blue. Foi a música mais pedida. A que vocês mais tocaram? A que foi mais pedida, a que mais tocamos. Hey Jude, dos Beatles, também foi uma bem sempre solicitada. E vocês pensaram em se reencontrar depois? Porque de 75 para cá, faz o quê? 40, quase 50 anos, né? Do fim da banda, né, Valfredo? Vocês então, já se encontraram nesse período depois? Já pensaram em se encontrar, tocar junto? Como é que tá essa história aí? Então, existem por exemplo, o tecladista, ele seguiu na música. Outras pessoas seguiram, adotaram a parte do rock, do sertanejo até, e outras pessoas, o casamento, gerando ciúme, coisa e tal, nunca mais deu abertura para se continuar isso daí, então, atividade. Então, parou ali em 70 e nunca mais vocês tiveram nenhuma reuniãozinha aí em quase 50 anos para reviver esse momento? Não, sempre é assim, um contato individual, um cada um. Nunca não conseguimos mais reunir esse pessoal. Que pena, né? E ficou aí, a banda Chivas entrou para a história. Agora a memória dela está entrando aí para os anais aí do RCIA, que a gente vai também fazer, com base nessa entrevista, a gente vai fazer aí um texto escrito com aquela foto. Existe um registro só, que era o cartaz da banda, né? O pôster do conjunto. Você não tem mais nenhuma foto do Chivas em ação, alguma coisa assim? Era muito difícil foto na época ali? Infelizmente, era o registro disso, o que tinha se perdeu. Existem algumas fotos ainda de seleção, a hora que era para ser escolhido o pôster, foi realizado várias fotos para ver qual seria o melhor. E no final foi eleito esse pôster do Chivas que você tem. Eu recebi, eu vou usar aí para matéria escrita. E audiovisual, vídeo, impossível. Algum registro fonográfico? Não, então. Para você ter uma ideia da precariedade,
o aparelho de som, o que dava um up na voz no aparelho de som, era um eco de fita. Era como uma fita cassete que ela rodava, tá? Gravava em 3 cabeças e repetia o que era gravado nas outras 3. Então, aquela fita quebrava durante o baile, você tinha que emendar lá. Coisa, né? Então, Para é, conseguir. é o que você falou da transição tecnológica, né? Que começaram, aí a partir da década de 80, 90, surgem mesmo as alterações tecnológicas, né? Os avanços, né? Na parte da voz, do que eu te falei, surgiu um som Binson, que era o eco, que tinha os recursos, né? Para filtrar a voz, o som, foi melhorando tudo. Surgiram esses pedais que hoje em dia sintetizam, imitam tudo, imitam um violino, imitam um violoncelo, imitam teclado. Você pode registrar, fazer o que quiser. E um mix. Principalmente o seguinte, quando era uma música estrangeira, você precisava rodar o disco numa rotação mais lenta para você conseguir pegar a letra e conseguir tirar a música, para não como hoje que você clica numa internet e vem a partitura, vem a letra, vem tudo facinho, mastigado. Você tinha que suar, né, para pegar, para Que conseguir tirar a música. Tinha que cavocar mesmo e ficar em silêncio. Na época tinha onde a gente ensaiava acústico, então juntava todo o pessoal e cada um ia tentando tirar a parte e daí escrevia na partitura para usar depois durante o baile. Então era mais manual a coisa, né? Hoje em dia Era vendo tudo manual. mastigado, né? Inclusive a estroboscópica foi lançada, que era um furor na época, Aquela porque luz corta que dava movimento, aquela ginga toda. A primeira só podia ficar ligada por no máximo de 30 a 60 segundos, senão ela queimava. Uia. Aí foi lançar um reator, tá? Que ela podia ficar então ligada o tempo que você quisesse usar. E o tempo de show que vocês tinham era 1h30? 4 horas. Vocês tinham 4 horas. Tocava 4 horas. Quantas músicas dava isso aí? Dava um repertório bem grande, né? Dá um repertório grande, Dá um repertório grande para Chu. O quê? Dava umas 40, 50 músicas, vocês tinham que saber? Mais que isso. Em torno de 70 a 100 músicas. Nossa, e tinha tudo isso na ponta da língua, na ponta do instrumento. Porque depois de ofício, né, são aquelas que ficam já reservadas na memória, que hoje você inclusive hoje você vê na tua frente o braço do contrabaixo e os movimentos que você fazia, tá tudo decorado, tá automático. E hoje você toca ainda alguma coisa no violão, arranha? Isso, o violão sempre fazendo base, né? Uhum. Como você bem falou, eu arranho mesmo, porque meu instrumento, o violão é clave de sol e o meu instrumento contrabaixo é clave de fá. Entendi. Tá? Então é outro mundo. É a única coisa que não dá para você tocar sozinho. Se eu tocar sozinho o contrabaixo, você vai ver só pum, pum, pum. Entendi. Bom, Valfredo, tem mais alguma coisa dessa época que você queria relembrar? Final de ano também, para a gente dar um feliz ano novo para todo mundo. E vida longa à memória do Chivas, né? Pelo menos. Gu, eu agradeço o espaço, tá? O convite e o espaço. Inclusive serve para a gente registrar a existência dessa banda, que fez sucesso pelo interior paulista. E agradeço. Além de São Carlos Araraquara, vocês tocavam mais aonde na região aqui? Ilha Solteira, todos das cidades do estado de São Paulo, tudo, Limeira, Rio não Claro. Era só o cenário aqui, era expandido aí, né? Era expandido, porque existia um empresário, ele selecionava, às vezes, 4 dias da semana, de quinta até domingo, se tocava
4 vezes. Então era extenuante, era cansativo, mas era gostoso. Beleza, então. Alfredo, muito obrigado aí pelas suas informações, pela memória aí de mais uma banda musical que começou aqui na região e fez história aí ao longo de 10 anos, nas décadas de 60 e 70. E feliz ano novo para você e para todo mundo, todos os espectadores. Eu agradeço o espaço novamente, tua equipe técnica, um abraço aí para você também, um feliz ano novo, tudo de bom. E espero ter outras vezes contato com vocês. E esse programa seu é bem visto na região. Parabéns pela RCA, tá? Do jeito que vocês expõem e tentam democratizar a televisão. Parabéns. Um abraço. Esse foi mais um ponto de encontro. Feliz ano novo a todos e até o ano que vem. Até mais, pessoal.